Imagino, né, que você tenha muitos desafios, né, com um projeto que abraça uma causa, né, como tartaruga, e que tem que fazer um monitoramento, e a gente nem imagina, né, o tamanho do mar, ou enfim, das áreas que vocês atuam, assim. Qual você acha que são os maiores desafios, assim, do projeto Aruanã? O maior desafio é a gente conseguir... a gente está... Primeiro, ampliar nossos locais, né? De chegar nesses locais, assim, porque a gente gostaria de estar... esse mês, a gente tem tanta escola que a gente está atendendo, que está chegando no final do ano, o pessoal está correndo, né? E às vezes a gente não consegue atender todas as demandas que a gente consegue, que chega, né, pra gente. Mas a gente tem um desafio que, assim, a gente... Tem as pessoas que hoje em dia estão mais conscientes, tem uma conscientização ambiental um pouco maior, mas tem outras pessoas que não estão ainda nesse processo, né? E eu sempre falo assim, é muito fácil você convencer ou mostrar ou ensinar uma pessoa que já tem uma consciência ambiental. O difícil é você mudar a consciência de que não tem consciência nenhuma. Por isso que os novinhos fazem mais sentido, né? Porque é mais difícil mudar a consciência das pessoas mais velhas, né? Eu imagino. A opinião coisas um pouco mais enraizadas. Mas esse é o desafio, assim, da gente conseguir mudar, sabe? Porque é isso, a criança é o fruto, né? Ela vai crescer já com aquela consciência ali. É mais fácil de conseguir fazer isso desde novinho. Mas os adultos são grandes desafios, né? Esses que ainda não têm essa consciência. Então, quando a gente consegue, né, tocar essas pessoas e tu vê a alteração, né, ou de comportamento, ou de atitudes, de fala, de conhecimento. Às vezes é pura falta de conhecimento mesmo, né? É o local onde ele cresceu, enfim. E às vezes elas até dão dica, né? Eu tava falando com meu primo outro dia, ela falou, pô, minha filha veio falar pra eu não tomar canudinho que vai matar as tartarugas. Né? Então, assim, talvez esse tipo de educação, de trabalho, acaba fazendo acaba refletindo. A criança leva pra dentro de casa também, né? Caraca, não é possível. Mas assim, a gente tenta não... por mais que é isso, a gente acaba focando na criança porque é o futuro, né? Mas a gente tenta também sempre pegar nos adultos, nos mais velhos, né? Esse público que às vezes, não, dependendo do histórico de vida da pessoa, é um pouco mais difícil de mostrar ali, passar o conhecimento ou de mudar um pouco o pensamento. Então, assim, esse para mim é um dos maiores desafios, né? Que a gente sempre busca, que é conseguir atingir o máximo de pessoas possíveis, independente de quem seja, onde seja, levar isso daí. Disseminar, né? Por isso que a gente está aqui também no Papo Eco, né? Falando essa informação tem que rolar, né? Exatamente. Pô, tô com uma dúvida aqui. Eu já vi que tartaruga foi amor à primeira vista. Já não tenho dúvida. Mas eu fico com uma dúvida assim, existe hoje um papel em que a tartaruga exerce que é mais importante ou talvez a tartaruga tá em maior risco de extinção? Existe uma preocupação maior que a gente tem que ter com a tartaruga? A tartaruga, vou começar do princípio, elas estão aqui, as tartarugas, todas no caso, né, jabuti, cágado, né, elas estão aqui há mais de 300 milhões de anos na Terra. Né, o registro fóssil mais antigo de tartaruga marinha já data de 260 milhões, um pouquinho mais recente, né? Isso é legal até colocar, que jabuti, cágado... tem uma diferença. Tartaruga mesmo é a marinha, né? As terrestres a gente chama de jabuti. É tudo tartaruga. Cágado isso é importante. Mas, na verdade, é pertencente à ordem Testudines, que a gente fala. Os Testudines são todos aqueles que têm carapaça. Sim. Aí a gente tem os cágados, que são os que vivem tanto no ambiente terrestre, frequentam no ambiente terrestre quanto água doce, né? E as tartarugas que são as terrestres só, e as marinhas. Então, assim, esse grupão todo, ele já tem fóssil aí de mais de 300 milhões de anos na Terra. Né? As tartarugas marinhas mesmo, 260. Então a tartaruga é um dinossauro? Conviveram com os dinossauros. Então, assim, a gente fala assim, elas estão na Terra há tanto tempo, conviveram com os dinossauros, passaram por grandes extinções na Terra, sobreviveram, resistiram, e quando a gente chega na era do humano, o que acontece? Elas entram em extinção. Caraca, isso é muito triste. Então a gente... Então tá em extinção a tartaruga. A gente pode dizer assim, que é um animal que corre esse perigo. Corre risco, é ameaçado de extinção. A gente tem para tartarugas marinhas duas classificações, né? Que é a nível mundial, ou seja, é como se fizesse um somatório das populações mundiais, né? Para fazer essa classificação. Então, no mundo são 7 espécies de tartarugas marinhas. E dessas 7, 6 estão em lista de animais ameaçados de extinção. O outro tem dados insuficientes ainda, né? Por isso que não é que não está, dados insuficientes ainda. Então, estão na lista de animais ameaçados de extinção do mundo, né?
que é a lista da União Internacional para a Conservação da Natureza, que é uma classificação não só tartaruga, né, como todas as outras espécies, fauna e flora, que eles fazem para verificar como é que está o status de conservação, né, e de ameaça. Aí aqui a gente tem uma classificação brasileira, né, ou seja, eles pegam a população que ocorre aqui no Atlântico Sul Ocidental, né, que pega a nossa costa e faz uma avaliação das populações que ocorrem aqui. Para nossas populações aqui, né, das 5 espécies, né, que ocorrem na costa brasileira, né, 2 não ocorrem. A gente teve agora São ainda... 7 no total. 7 no mundo. A gente tem 5 daqui. 5 de 7. Caraca, tem muita espécie. Eu vou até falar que eu sofro um bullying. O pessoal, às vezes, que, por exemplo, trabalha com peixes, assim, que tem um monte de espécies, que eles fazem um mergulho lá, começam a catalogar um monte de espécies. Nossa, como é que vocês decoram isso tudo? Aí eles ficam assim, você que é fácil e só tem 5 espécies? É o bullying interno da biologia. O bullying dos pesquisadores. Eles vão fazendo o senso visual subaquático dos peixes, anotando dezenas de espécies. Deve ter tartaruga que a gente ainda não descobriu, ou não? Não, sim. É um animal que fica muito para perto da costa, né? Então, tem uns mais oceânicos, né? Mas não tem um lá na região abissal, não. Uma tartaruga. Então, uma tartaruga com 3 cabeças, vivendo lá embaixo. Então, para a classificação que a gente tem no Atlântico Sul Ocidental, que é a nossa costa aqui, né, dessas 5 espécies, recentemente foi feita uma avaliação nova, agora em 2022, que é uma portaria, né, do Ministério do Meio Ambiente. A gente teve uma boa notícia, que as populações estão se recuperando. E que, inclusive, a tartaruga verde saiu do status de ameaçada de extinção, passando a quase ameaçada. E, apesar dessa mudança, né, dessa recuperação, que a gente fica super feliz que está acontecendo, elas ainda dependem de conservação, porque elas não estão fora do risco, elas estão quase ameaçadas. Ou seja, teve uma recuperação para a tartaruga verde, teve uma recuperação, mas se a gente parar de proteger, elas voltam de novo. Mas o problema é a verde, então, ou em termos de extinção? Não, das 5 espécies, a verde foi a que saiu. A única que saiu, então, ou seja, todas as outras espécies continuam. Elas grande melhoraram, parte, então, sim, tá extinção. recuperaram, mas ainda continuam ameaçadas de extinção.